lado devem estar fechados, ou seja, do mesmo lado, quando eu digo olho esquerdo do paciente, olho direito do médico, porque estão de frente para o outro, e os olhos têm que estar fixos, um no nariz do outro, um olhando para o olho do outro, certo? Não é para o olho do paciente acompanhar o objeto. Quando a gente avalia campo visual, a gente quer avaliar se há algum defeito nesse campo visual. Quando há alguma falha de qualquer tipo, a gente chama isso de escotomas. Quando o paciente ele tem perda de 50% ou metade do campo visual, a gente chama de hemianopsia. Essas hemianopsias podem ser, por exemplo, né, entre vários tipos de hemianopsia, mas as mais detalhadas são as homônimas e as heterônimas. As homônimas é quando a perda de campo visual do mesmo lado. Por exemplo, aí que está sendo demonstrado na parte D, nessa figura aí que vocês têm do Ângelo Machado. As hemianopsias heterônimas ocorrem quando são de lados diferentes. Por exemplo, na figura B, hemianopsia heterônima bitemporal ou bilateral. A binasal é mais rara. E sempre tem que se levar essa alteração para o nosso conhecimento anatômico. Existem as lesões pré-quiasmáticas, que são as lesões de nervo óptico, as lesões quiasmáticas, que são aquelas lesões que ocorrem onde há um cruzamento das fibras da retina nasal, e as lesões pós-quiasmáticas, que são aquelas que ocorrem da parte da retina, do quiasma, para trás, ou seja, do trato óptico, corpos geniculados, do caminho do corpo geniculado até o córtex óptico, que a gente chama de radiações ópticas, ou do córtex visual ou córtex óptico. Então, lesões pré-quiasmáticas, quiasmáticas e pós-quiasmáticas. Vocês vão ler, está muito bem explicado isso, por exemplo, no livro do Ângelo Machado, vocês vão estudar por que ocorrem esses tipos de alterações. Aí vocês têm um resultado de um exame de campimetria, acima mostrando uma hemianopsia homônima, abaixo uma hemianopsia heterônima. Vocês têm que correlacionar isso, por exemplo, com lesões que podem comprimir o quiasma e causar alterações de campo visual. Uma das causas mais comuns de hemianopsia heterônima bitemporal é o tumor de hipófise. Além da qualidade da visão que a gente avalia pela acuidade visual, além do campo visual, outra avaliação para se fazer, para se testar o segundo nervo é a fundoscopia, que é quando a gente vê o segundo nervo ao vivo, a sua parte em que ele está entrando na retina para formar o nervo propriamente dito. Existem situações em que há, por exemplo, um borramento da papila, essa papila é formada pela entrada do nervo óptico na retina, e essa situação de borramento da papila pode indicar quadros de hipertensão intracraniana, porque toda a drenagem venosa aí da região da retina vai para dentro do crânio. Se há uma dificuldade dessa drenagem venosa ocorrer por causa de hipertensão intracraniana, pode ocorrer congestão venosa e o paciente desenvolve edema de papila. Outra avaliação importante do segundo nervo é o reflexo fotomotor. E aí, para explicá-lo, temos que entrar também na função do terceiro nervo craniano, que é o nervo oculomotor. O segundo nervo ele leva o estímulo luminoso para o sistema nervoso central, e o terceiro nervo craniano ele leva um estímulo eferente para a musculatura intrínseca do olho, para fazer a abertura ou fechamento para fazer o fechamento da pupila. O terceiro nervo craniano, então, ele causa miose, o estímulo dele é parasimpático. Lembre-se que todos os nervos cranianos são parasimpáticos. Então, na avaliação pupilar, a gente avalia se o contorno está adequado, se uma pupila está no mesmo diâmetro da outra. Quando há uma assimetria do tamanho da pupila, a gente chama isso de anisocoria. A gente tem a midríase quando há uma dilatação, miose quando há uma constricção da pupila. Discoria é quando há uma lesão da pupila que ela fica amorfa, por exemplo, em pós-operatórios de cirurgias oftalmológicas ou pós-trauma. Uma outra alteração que pode ocorrer é a leucocoria, que é quando o fundo do olho fica branco, né? O reflexo. A gente olha a pupila e ela está da cor branca. Isso daí pode indicar diversas lesões, entre elas tumores intraoculares como retinoblastoma. Reflexo fotomotor, se testa reflexo fotomotor direto e consensual. Reflexo fotomotor direto,
Joga-se luz em um olho, direito ou esquerdo, e observa se aquela pupila vai contrair. Reflexo fotomotor consensual, joga-se a pupila em um olho e observa-se se a pupila contralateral vai contrair. Por exemplo, joga-se a luz no olho direito e observa se a pupila esquerda vai contrair, o que deve ocorrer normalmente. A gente faz o reflexo fotomotor direto e consensual para avaliar as vias aferentes e eferentes. A via aferente é a via do segundo nervo craniano, nervo óptico, e a via eferente é a via do terceiro nervo craniano, o nervo oculomotor. E aí vocês têm que sempre jogar luz em um olho e depois no outro olho, nunca tirar uma conclusão jogando luz em um olho só. E observar. E a partir daí é correlacionar com a anatomia, se aquela pupila está reagindo ou não está, se a pupila contralateral está reagindo ou não, e tirar uma conclusão se o problema é na via aferente ou eferente e em qual dos dois lados.